eventually people are gonna figure it out. But the glasses. Uh-huh. Superman, I'm gonna... Salve, sentinelas! Aqui é o Universo Proibido. E hoje, a verdade vem à tona. Você pode até preferir o Superman do Henry Cavill, mas talvez esse novo seja exatamente o que o mundo precisa agora. Não, ele não tem a mesma presença física. Não parece um semideus grego, saído direto de uma guerra cósmica. E é aí que tudo muda. Porque a grande jogada de James Gunn não é tentar competir com o passado, é usar a nostalgia como isca, para depois virar tudo de cabeça para baixo. E acredite, ele já começou. Enquanto a internet se divide entre quem clama pelo retorno do Snyderverse e quem aceita esse soft reboot do DCU, tem um detalhe na construção desse Superman que quase ninguém entendeu. Um detalhe que não tá na força, nem nas lutas. Tá na forma como ele caminha, como ele olha, como ele cai e como ele levanta. Isso não é só sobre músculos ou poderes. É sobre identidade. Sobre reescrever o mito, sem apagar o símbolo. Mas antes de te mostrar o que esconde por trás desse traje com cueca por cima da calça, sim, ela voltou. Preciso te jogar uma pergunta incômoda. Será que você realmente quer o Superman mais poderoso? Ou só quer se sentir seguro de novo, mesmo que isso signifique aceitar uma mentira confortável? Porque tem uma coisa nesse reboot que ninguém tá falando. E ela muda o futuro inteiro do DCU. Já volto nisso. Se esse conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra pra nossa linha secreta de inscritos. Uma das críticas mais rápidas que surgiram desde os primeiros trailers foi: ele é muito magro. Não tem presença. Parece um cosplay do Superman. Mas essa leitura superficial ignora o ponto mais estratégico do novo DCU. James Gunn não quer um símbolo de supremacia invulnerável. Ele quer um símbolo de humanidade com poder. E por isso, David Corenswet não veio para superar o Cavill na pancada. Ele veio para fazer algo muito mais arriscado: reconectar o Superman com as pessoas comuns. Esse novo Superman é grande. Sim, ele ainda impõe respeito. Mas ele não é feito de mármore, nem de CGI brilhando. É alguém que, quando salva uma criança, abaixa até o nível dela, sorri e abraça. O próprio Corenswet falou disso. Quando você o abraça, não sente que tá tocando uma pedra. É como abraçar um amigo gigante. Parece só uma fala bonita, mas muda tudo. Porque isso nunca foi dito sobre o Superman do Cavill. E mais, essa escolha estética não é acidental. O traje dele, com os trunks por cima, foi decidido com base em conversas diretas com Zack Snyder, o mesmo que aboliu esse visual clássico. Gunn quis resgatar algo da Era de Ouro, mas adaptado para um contexto emocional mais acessível. O que parece retrô, na verdade, é código visual. É um aceno sutil. Estamos voltando às raízes, mas dessa vez com mais maturidade. Só que tem um momento específico em que essa fragilidade física se dissolve. E você sente que ele ainda é o ser mais poderoso da Terra. Mas não é quando ele voa, nem quando enfrenta um kaiju. É numa explosão de raiva que o coloca perigosamente perto do que ele mais teme se tornar. Mas tem outro detalhe, ainda mais sutil, que entrega o verdadeiro segredo desse Superman. E ele não tá nos músculos. Tá no reflexo. A primeira coisa que James Gunn entendeu, e que muitos diretores antes dele ignoraram, é que você não precisa destruir o passado para criar algo novo. Esse novo Superman não começa do zero. Ele nasce carregando um legado visual, narrativo e emocional, que se estende desde Christopher Reeve até Henry Cavill. Mas diferente do Snyderverse, que tentou se afastar da leveza do Superman clássico, o DCU atual escolhe justamente resgatar esse espírito. E não por saudosismo. Por estratégia. A comparação mais direta que os próprios bastidores revelam é com o Superman D2, do Richard Donner. Um Superman que já é conhecido pelo mundo, que já está em ação, mas ainda se adaptando ao peso do símbolo que carrega. O filme começa no ano 3 da carreira do herói. Ou seja, já houve um passado que o público não viu. Um passado implícito,
mas necessário. Como se o universo estivesse dizendo: você já conhece essa história. Agora, preste atenção no que muda. E o que muda está no tom. Cavill era contemplativo, quase divino, isolado até mesmo entre os próprios heróis. Já Corenswet é o oposto. Ele erra, reage, sente. O tom não é épico, é humano. Só que isso não significa que o universo perdeu sua escala. Pelo contrário, a fortaleza da solidão ainda existe. O Kaiju ainda cai do céu. Os inimigos ainda planejam destruir a Terra. Mas tudo isso agora acontece num mundo onde a verdade importa. Onde o planeta diário não é só cenário, é parte do combate. Só que tem um truque escondido aqui. Uma espécie de armadilha emocional. Gunn está nos dando um Superman clássico, em tom, mas não em estrutura. Porque por trás dessa roupagem de nostalgia, o que temos é um personagem muito mais instável, mais carregado emocionalmente, mais propenso a falhas. É como se ele vestisse o uniforme do Reeve, mas com os dilemas de um herói moderno, cercado de crises morais e manipulações tecnológicas. E tem uma fala no trailer que entrega essa virada de eixo. Eu sou tão humano quanto qualquer um. Essa não é uma afirmação de identidade, é uma tentativa de convencer a si mesmo, porque no fundo, ele sabe que não é. Mas, se ele começar a agir como os humanos, se sentir, se perder, se enfurecer, então qual é a diferença? Durante anos, a figura de Henry Cavill como Superman foi associada a uma espécie de divindade contida. Ele era forte, imponente, mas quase inatingível emocionalmente. Mesmo nas cenas mais tensas, Cavill raramente quebrava a compostura. Sua dor era silenciosa, sua raiva contida. Um símbolo de força, mas não necessariamente de proximidade. O novo Superman, interpretado por David Corenswet, vira esse eixo de cabeça para baixo. E não é acidental, é diretriz criativa. James Gunn queria um Superman menos controlado. Um herói que sente e demonstra, que explode, que treme, que chora. E isso não é só uma questão de atuação. É uma reinterpretação completa da psique do personagem. Em uma das falas mais intensas já vistas nos trailers, ele grita com Lex Luthor após uma ameaça contra Krypto, o cão. Como você ousa tocar no meu cachorro? É visceral, impulsivo e, mais importante, humano. Essa quebra de controle seria impensável na versão anterior, mas aqui ela é o ponto de partida. O Superman do DCU não é um deus tentando parecer homem. É um homem tentando controlar um poder que ele sabe que pode destruir tudo. Isso remete diretamente ao que os quadrinhos já exploraram em arcos como All-Star Superman e em momentos do universo pós-crise, onde Clark Kent é mostrado como emocionalmente vulnerável, mesmo sendo fisicamente invencível. E essa construção emocional vai além da raiva. Em outro momento do trailer, ele confronta os robôs kryptonianos com frustração quase infantil. Eu disse para cuidarem dele, referindo-se a Krypto. Essa impaciência, quase desesperada, mostra um Superman em processo de formação emocional. E aqui está o detalhe mais importante. Esse não é o herói que já aprendeu tudo. É o herói que ainda está aprendendo. O Superman de ano 3. Mas... e o que acontece quando esse lado emocional começa a transbordar demais? Quando o herói mais poderoso da Terra deixa de ser previsível? E se, ao se aproximar da humanidade, ele começar a se perder exatamente onde mais queria se encontrar? Existe um momento específico em que essa instabilidade vira vulnerabilidade. E ela não está nas lutas. Está numa expressão, numa fala sussurrada, numa ausência. Durante muito tempo, o planeta diário foi tratado apenas como pano de fundo. Uma desculpa narrativa para Clark Kent desaparecer sem levantar suspeitas. Mas agora, no novo DCU, ele é peça central do jogo. James Gunn reposiciona o jornal não só como cenário, mas como mecanismo de verdade. E mais do que isso, como campo de batalha. Porque se esse Superman vai enfrentar uma guerra de narrativa, ele vai precisar de jornalistas que saibam mais do que apenas escrever manchetes.
Nos bastidores, foi revelado que o elenco passou por testes intensos de química baseados numa única cena: a entrevista entre Lois e Clark. Esse trecho, com cerca de 7 minutos, foi usado como base de escolha para os atores principais. E não é por acaso. Essa cena representa o núcleo emocional e narrativo do filme. É onde o Superman se revela, não com poderes, mas com palavras. É ali que o DCU define o tom da relação entre verdade e identidade. Lois Lane, interpretada por Rachel Brosnahan, é colocada como contraponto direto à vulnerabilidade emocional de Clark. Se ele é emoção instável, ela é lógica implacável. Se ele sente demais, ela observa tudo. A dinâmica deles inverte o padrão clássico. Aqui, Lois não é salva. Ela confronta, investiga, desafia. Isso reforça a ideia de que o planeta diário não é mais coadjuvante. É linha de frente. E tem um detalhe escondido que entrega a importância desse núcleo. Em uma das cenas do trailer, vemos Perry White perguntando com naturalidade se o telhado do jornal ainda está ocupado por um disco voador. Isso parece piada. Mas não é. Na verdade, é uma pista de que os jornalistas terão um papel fundamental ao provar que Lex Luthor está manipulando a verdade. É o planeta diário que pode impedir o mundo de acreditar que Superman é uma ameaça. Mas o que acontece se essa prova for distorcida? E se o que foi dito por Jor-El dentro da Fortaleza da Solidão for editado, manipulado, reprogramado? A tecnologia está nas mãos da vilã engenheira. E tudo o que ela precisa é de um registro, um único arquivo, para virar o mundo contra Kal-El. E o mais curioso, a última barreira entre a verdade e o colapso pode ser uma simples reportagem. A Fortaleza da Solidão sempre foi mais do que um esconderijo. Ela é, simbolicamente, o espelho da mente kryptoniana. Um lugar onde Superman se isola para pensar, aprender, lembrar. E a nova versão criada por James Gunn leva esse conceito a um nível visual e narrativo que o Snyderverso nunca se atreveu a explorar. Ao invés de uma estrutura fria e alienígena, o que temos agora é um templo vivo. Algo que emerge da Terra, como um organismo que respira cristais, inspirado por ondas e formações rochosas, como revelado pela equipe de produção que se baseou diretamente em Avatar: The Way of Water. Mas a estética não é gratuita. A escolha de formas assimétricas, que se projetam do solo como se estivessem em movimento, revela algo essencial sobre o novo Superman. Ele não é estático. Sua origem kryptoniana não está cristalizada em dogma. Ela pulsa, cresce, muda com ele. E mais do que isso, carrega elementos diretos da Era de Prata das HQs. O laboratório, os robôs, a supermente computadorizada e até um possível zoológico kryptoniano foram mencionados como parte do layout. Tudo isso forma um retrato muito mais dinâmico e expansivo do que qualquer versão anterior da Fortaleza. E essa conexão com a fase Silver Age vai além do cenário? Ela é ideológica. Nos quadrinhos desse período, Superman enfrentava dilemas que misturavam ciência, moralidade e imaginação. Era uma fase de exploração, não de guerra. E ao trazer esses elementos para o cinema, em um tempo onde a ficção parece cada vez mais sombria, Gunn está fazendo uma escolha ousada: devolver ao Superman a curiosidade de existir. Só que tem um problema. Porque nesse espaço de conhecimento e memória, também existe vulnerabilidade. E é exatamente por isso que Lex Luthor escolhe invadir esse lugar. No trailer, vemos claramente uma cena em que Lex e a engenheira exploram a fortaleza. A suspeita é de que eles encontram ali registros deixados por Jor-El, mensagens que explicam o propósito de Kal-El. Mas, e se essas mensagens forem reprogramadas? E se a mesma inteligência que guarda o legado de Krypton for usada como arma para condenar seu último filho? Isso não é só destruição simbólica. É assassinato de identidade. E mais, é a chave para colocar o mundo inteiro contra ele. E tem algo nessa cena que quase ninguém percebeu. Um detalhe no fundo. Por mais estranho que pareça,
O personagem mais selvagem e ao mesmo tempo mais sensível desse novo DCU pode ser um cachorro. Mas não qualquer cachorro. Krypto, o supercão, é mais do que mascote ou alívio cômico. Ele é uma extensão emocional do próprio Superman. E talvez seja o personagem mais revelador de como James Gunn entende o que é humanidade, mesmo vinda de outro planeta. Nos trailers, Krypto aparece como uma criatura incontrolável, instável, quase agressiva. Em uma das cenas, ele destrói parte da Fortaleza da Solidão e leva uma bronca direta do próprio Clark. "Eu disse pra vocês cuidarem dele!" Ele grita aos robôs. Parece só uma piada. Mas esse colapso mostra um espelho. Porque o que está em jogo ali não é apenas um cachorro super poderoso. É a metáfora viva do trauma, do instinto, da fúria que o Superman tenta conter todos os dias. Segundo James Gunn, o comportamento de Krypto foi inspirado no próprio cachorro dele, que destruiu seu notebook durante o processo de escrita do roteiro. E essa camada pessoal virou narrativa. Krypto não foi criado pelos Kents. Ele não teve uma infância tranquila. Ele não aprendeu a controlar sua força. E isso o torna exatamente aquilo que o Superman teme se tornar. Um poder desgovernado. Uma alma solta entre dois mundos, sem bússola moral. E aqui entra um ponto-chave. Em All-Star Superman, uma das principais inspirações visuais e temáticas para o novo filme, há momentos em que o herói se isola, cercado por versões mecânicas de si mesmo, tentando entender seu lugar no universo. Krypto, nesse contexto, representa a parte dele que não pode ser domesticada. A parte que precisa ser aceita como selvagem. E mesmo assim, amada. Mas há algo ainda mais profundo nessa relação. Porque se Krypto perder o controle e machucar alguém, quem será responsabilizado? O cachorro ou o homem que o chama de amigo? Essa ligação emocional e violenta é um risco para ambos, e pode ser usada contra eles em mais de um sentido. E tem uma cena em especial, onde Krypto encara Lex Luthor em silêncio absoluto, que sugere algo muito maior. Toda luz projeta uma sombra. E no caso do Superman, essa sombra pode ter nome, rosto e máscara rachada. Desde que os trailers começaram a circular, uma figura distorcida vem alimentando uma das maiores especulações do DCU. Quem é o dublê sombrio do Homem de Aço? Para muitos, trata-se de Ultraman, a versão maligna criada por Lex Luthor. Para outros, é uma reinvenção moderna de Bizarro. Mas independente do nome, o que importa aqui é a função narrativa. Essa figura não é só um vilão, é um reflexo. Um espelho quebrado do próprio herói. James Gunn já deixou claro que esse Superman do Corey Sweat é emocionalmente instável. E ao introduzir um oponente que parece uma degeneração do próprio protagonista, ele está criando mais do que um antagonista. Está apontando para um colapso identitário. O que vemos ali não é apenas uma ameaça física, é o que Kal-El poderia se tornar, caso perdesse o controle. Um símbolo invertido, um código de alerta visual. E sim, isso tem raízes diretas nas HQs. No arco Forever Evil da DC Comics, Ultraman lidera o Sindicato do Crime, como uma versão pervertida do Superman. Mas há outra influência clara. All-Star Superman, mais uma vez, onde Bizarro é um eco trágico, quase poético, de um Superman fracassado. A criatura do trailer, desfigurada, grunhindo, com olhos desorientados e aparência animalesca, não se encaixa perfeitamente em nenhum desses arquétipos. E, talvez por isso, funcione tão bem. Essa ambiguidade permite múltiplas leituras. Ele pode ser uma criação de Lex, manipulada geneticamente. Pode ser uma falha de clonagem, ou até uma consequência de exposição à radiação kryptoniana corrompida. E aqui entra uma das pistas mais ignoradas até agora: o comportamento dele diante de Krypto. Em uma das cenas, o monstro recua ao ver o cão. Isso não é instinto, é reconhecimento. Um traço de memória que não devia estar ali. Mas e se esse ser não for apenas uma cópia? E se ele carregar fragmentos do próprio Clark Kent? Algo que Lex Luthor extraiu, replicou e perdeu o controle? Nesse caso,
não estamos lidando com um inimigo. Estamos lidando com uma advertência. Uma premonição do que pode acontecer se o verdadeiro Superman ceder às pressões que o cercam. E tem uma última pista, visual, rápida, escondida, que liga esse clone a uma cena deletada de Batman v Superman. Se for real, muda tudo. A despedida de Henry Cavill como Superman foi uma ferida aberta para muitos fãs. Uma saída abrupta, sem resolução narrativa. Mas o próprio Cavill deixou escapar, em entrevistas recentes, que as portas ainda não estão completamente fechadas. E num universo como o DCU, onde multiverso, clonagem e realidades paralelas fazem parte da linguagem básica, esse tipo de declaração não é aleatória. É uma semente. Uma possibilidade. E talvez uma provocação. A teoria mais instigante que circula entre bastidores, embora sem confirmação oficial, é de que Cavill poderia retornar não como Kal-El, mas como uma figura oposta, uma ameaça, uma nova versão de Zod. A lógica seria circular. O símbolo que ele ajudou a imortalizar agora seria usado como espelho sombrio, exatamente como a DC fez em histórias como Earth 2 e Injustice. Em ambas, vemos versões distorcidas de heróis icônicos que abandonam os princípios originais e se tornam julgadores supremos. E essa ideia não surgiu do nada. No próprio material de divulgação do novo filme, há uma ênfase visual constante no S, o símbolo da esperança, mas sempre cercado por rachaduras, sombras ou tons mais escuros. Em uma das artes conceituais vazadas, o brasão aparece trincado, como se estivesse sendo esmagado de dentro para fora. Isso pode ser apenas estética. Mas pode ser um presságio. Trazer Cavill como antagonista seria mais do que uma homenagem. Seria uma forma de encerrar um ciclo. Ele não sairia pela porta dos fundos. Ele voltaria como o maior obstáculo que o novo Superman teria que superar. Um confronto entre gerações, não por poder, mas por visão de mundo. Mas, e se isso já estiver em andamento, disfarçado de fanservice? E se esse novo DCU estiver preparando um Elseworlds reverso, onde Cavill retorna como o último sobrevivente de uma linha alternativa extinta? A presença dele, mesmo que breve, colocaria todos os debates, legado, canon, reboot, num novo patamar. E aí fica a pergunta inevitável. Se o Cavill voltar, você torceria por ele? Ou, finalmente, aceitaria que o mundo precisa de outro Superman? Se essa virada acontecer, o DCU deixa de ser só um reboot. Ele se torna um espelho, onde passado e futuro colidem para redefinir o mito de vez. E você, tá pronto para escolher de que lado ficar?